Olá pessoal, Anderson Sampaio, diretoria da direita. Tudo bom? Bom início de semana para vocês. Uma semana que promete ser dura, né? Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos. Vamos falar sobre Sérgio Moro e a sua nova profissão. E vamos falar sobre o João Dória e as mentiras que ele continua falando. Bom, pessoal, Sérgio Moro, né? Quem nunca admirou essa figura no Brasil, só se fosse alguém da esquerda, alguém do PT, né? Realmente não admirava, tinha motivos para isso, né? Todo o seu esquema de poder, né, do PT estava sendo ruído que nem castelo de cartas por atuação do juiz Sérgio Moro, juiz federal de primeira instância. Depois disso, virou um paladino da justiça, um símbolo de moral, né? Era o que nós achávamos, e foi convidado pelo nosso presidente para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que fez isso, começou de uma maneira tentando levar o seu programa de anticorrupção e tudo mais, muitas coisas foram para frente, outras não, mas de uma maneira bem atribulada, né? E muito fraca, se é que nós podemos falar no mínimo isso. Saiu do governo como saiu, atirando para todo lado, né, achando que a imagem dele era muito maior do que qualquer outra coisa, que o governo, em tese, dependia dele como o símbolo de justiça. Mentira, nós vimos tudo que ele falou foi mentira, saiu falando que o presidente tinha feito isso, aquilo outro, não provou nada, arregou no meio do depoimento dele na Polícia Federal, já foi falando que não, porque não tinha acusado o presidente de crime algum. Ou seja, amarelou, realmente o ego subiu. A Rosângela deve ter falado no ouvido do cara, falando que ele era muito melhor, que Bolsonaro isso, aquilo outro, que não era nada sem ele. Ele achou que isso era uma verdade absoluta e tomou na tarraqueta. Enfim, tomou na tarraqueta naquelas, né? Porque um cara com esse tipo de envolvimento nunca toma na tarraqueta de verdade, né? Porque vai ter sempre alguém que vai querer utilizar os conhecimentos dele. E não são poucos, gente, vamos ser muito honestos, ele ficou anos cuidando, né, de um processo para desbaratinar um grupo imenso de corruptos, de bandidos, de ladrões. E, óbvio que conhece todos os meandros e todos os detalhes de todos os processos que ele conduziu. E agora, gente, vejam só, esse paladino da justiça, essa coisa linda, fofa da mamãe, né, que se mostrou sempre muito indignado com as coisas erradas, vem agora se tornar sócio-diretor da consultoria internacional Álvares e Marçal, que por coincidência do destino, vejam só que coisa louca, meu Deus do céu, eles cuidam de recuperação de empresas, tá? Em processos ou falimentares, enfim. Álvares e Marçal, ela pega uma empresa quebrada e coloca a empresa nos eixos quando é possível. Na maioria das vezes eles conseguem. E vejam só, no rol dessas brincadeiras de clientes deles está ninguém mais, ninguém menos do que a Odebrecht. Uma empresa que foi perseguida, né, na verdade, justamente perseguida pela Lava Jato. Por quê? Era o epicentro praticamente de tudo de ruim que acontecia no Brasil, lavagem de dinheiro, enfim, corrupção ativa, passiva, peculado, tudo de ruim acontecia envolvendo a Odebrecht. E aí ele vem ser agora o diretor, sócio-diretor que vai cuidar de assuntos jurídicos. Gente, para quem se dizia imparcial, né, paladino da moral, seja lá o que for, chame do que chamar, ele agora vem assumir uma posição, no mínimo, controversa. Por que eu digo mínimo? Porque, gente, é até imoral o que ele vai fazer.
Porque como ele realmente conhece todos os meandros de todos os processos, todas as brechas que eventualmente ele mesmo pode ter deixado de lado para poder condenar, né, de uma forma mais rápida, mais célere, pode ter deixado alguma brecha, alguém realmente em sã consciência acredita que ele, como diretor jurídico ou diretor da consultoria, diz que em qualquer caso que tenha conflito de interesses ele não vai atuar. Mas vocês acreditam piamente que essa pessoa não vai ser consultada, no mínimo, vamos falar que ele realmente não, estou longe do processo, não entrarei de cabeça no processo. Mas tem uma equipe do caramba, uma equipe gigantesca embaixo dele. Ninguém vai conversar com ele e ele vai falar assim, desculpa, isso eu não posso falar. Segredos, sigilo. Uma balela vai falar é tudo. Vai usar todas as ferramentas que ele tem para salvar essa que já foi a maior empreiteira do Brasil. Então, minha gente, senhor Sérgio Moro, que já foi ventilado possibilidade de ser candidato a presidente em 2022, ou vice numa chapa Luciano Huck e Sérgio Moro, né, seja o que for, até mesmo o próprio Mandetta, né, o Mandetta já falou também que poderia ter uma chapa Mandetta-Moro. Ele realmente pegou o biografado, o que não queria sujar a sua biografia, pegou essa biografia, que também foi feita pela Joyce Hasselman, né? Foi quem biografou esse cara, já é um lixo, pegou, fez um tubinho e enfiou em algum lugar que nós não conseguimos ver. Tá? Então, assim, Sérgio Moro, o que ele está preservando agora para ele é o bolso. Ele não está nem aí para a corrupção, ele não está nem aí pro Brasil, ele não está nem aí para as medidas anticorrupção, ele está aí para o bolso dele. Agora ele vai ter uma conta mais do que poupuda, podem ter certeza. O passe dele para Álvares Marçal, como sócio-diretor, não foi pequeno. Certamente ele vai ganhando muitíssimo mais do que ganhava na época de juiz e ministro. Até porque ele tem conhecimento. Conhecimento gera poder e poder gera dinheiro. Então, minha gente, é isso aí. Tchau, biografia. Olá, advogado Sérgio Moro, defensor de bandido. É isso aí. Uma hora prendendo os bandidos, outra hora agora soltando ou aliviando para eles. Nada contra alguém que foi juiz advogar, gente. Só que não me venha com toda aquela imagem que ele falava, que o presidente estava contra as pautas, não sei o quê, e agora vem defender quem ele acusava. Isso é nojento, imoral, antiético, todos os adjetivos que vocês podem imaginar aí. Me falhou um monte, mas é por aí, esse é o caminho, tá? E, gente, João Dória, quem se surpreendeu com o retrocesso do Plano São Paulo? Nós estávamos na fase verde, né? Mais uma fase estaremos na azul, que seria a vida normal de novo, o caramba 4. Vocês lembram dessa declaração no dia 13 de novembro? Ouve aí. Olá, pessoal. Eu venho aqui para desmentir mais uma fake news, mais uma mentira. Depois das eleições, nós não vamos fechar comércios ou endurecer medidas de combate à pandemia. A pandemia está sob controle em São Paulo. Por isso, nós seguimos a pauta da ciência e da medicina. É a saúde que determina o que nós temos que fazer aqui, não é a política. Nós não agimos por pressão política ou por outros interesses. O meu repúdio aos que espalham esse tipo de mentira na tentativa de prejudicar a nossa gestão ou fazer um golpezinho às vésperas da eleição. A nossa gestão em São Paulo sempre lidou de forma transparente no combate à pandemia. E vamos continuar fazendo assim, priorizando a vida dos brasileiros. Brasileiros que trabalham, brasileiros que têm sentimento, que têm compaixão, que retomaram a economia da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo. Volto a reafirmar a você que está me assistindo agora. A prioridade é a vida, é a existência. Esse é o maior valor que todos nós temos. Esqueça a fake news. Combata a mentira, trabalhe e lute pela vida, como nós estamos fazendo.
Pois bem, né? Em 13 de novembro ele falava que retroceder, fechar de novo, fake, fake. Imagina, não vamos fazer isso? É um absurdo. Só que ele pegou e o plano que já era para evoluir com o Plano São Paulo, ele segurou essa brincadeira toda e falou assim, conversamos depois das eleições. As eleições chegaram, né? Ontem, o bonequinho, o fantoche dele, o marionete dele, foi reeleito. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas foi reeleito. E aí, hoje não passou nem 24 horas, gente, não deu nem para esquentar a cadeira. E ele já vem e retrocede o Plano São Paulo. Vê aí o que ele falou hoje. Com o claro aumento da instabilidade da pandemia, o governo do estado de São Paulo e o Centro de Contingência do Covid-19 decidiram que 100% do estado de São Paulo vai retornar para a fase amarela do Plano São Paulo. Essa medida, quero deixar claro, não fecha comércio, nem bares, nem restaurantes. O governo do estado de São Paulo não tem, não teve e não terá nenhum interesse em transformar medidas de ordem de saúde em medidas políticas, nem eleitorais. As decisões são tomadas e amparadas aqui pelo que a ciência nos determina. Por que isso foi feito depois da eleição? Porque estava determinado dentro do programa do Plano São Paulo. Não foi determinado pelo programa da eleição, foi determinado pela saúde. E a informação aí está. Eu vou pedir até para você repetir e, se possível, mostrar o que seria se nós tivéssemos adotado anteriormente a medida, como estaríamos hoje aqui no estado de São Paulo. O último slide que nós temos no backup, por favor, mostra exatamente isso. Se a classificação tivesse sido realizada no dia 16 de novembro, ela mostra que quase 89% da população iria para a fase verde. É importante que nós tenhamos a compreensão dos fatos, porque hoje é fácil cada um criar a sua própria narrativa, mas os dados são esses. Dia 16 de novembro, se houvesse a reclassificação, nós teríamos 89% do estado na fase verde. E seria isso que nós estaríamos discutindo aqui hoje. E lembrando que teria sido uma classificação extraordinária se estivéssemos aqui hoje, porque a próxima reclassificação estava agendada somente para dezembro. Então, o que nós fizemos? Freamos o avanço das fases verdes e fizemos reclassificações mais intensas para podermos ter uma fotografia da realidade. Bem, dá para acreditar numa pessoa dessa, que fala que tudo que a gente já estava alertando, todo mundo que tinha bom senso e via os balões de ensaio que eram lançados na mídia, já falava assim, vem mais um lockdown ou endurecimento, chame do que você quiser chamar, vem mais endurecimento por aí, a quarentena não vai acabar, a fase verde que é linda, porque foi colocada essa fase verde bem na época da eleição, olha que coisa, nossa, não é uma conjunção de fatores, os astros, né, a favor de uma eleição, de um tranca-rua, de um Bruno Covas que mandava soldar a porta de comércio, não era uma coisa, uma conjunção de fatores, gente, uma coisa absurda. Nossa, como realmente o universo conspirou a favor dessa eleição. Só acredita nisso quem é otário. Então, tudo foi feito, pensado. Eu alertava desde antes das eleições. Eu falava, gente, essa pandemia tem prazo. Nós vamos ter essa pandemia até as eleições. Pois bem, tivemos eleições, todo mundo podendo sair para votar, coisa linda, maravilhosa, tudo de bom. No meio dessas eleições começaram a soltar. Não, o número de internações está aumentando. Ai, o número de contagiados não para de subir. Não vai parar. É um vírus, caralho. Vai subir mesmo. É isso que acontece. As pessoas vão se contagiar, como qualquer gripe. Faço um desafio para vocês. Olhem os números do Covid desse ano até aqui. Comparem com os números de morte por problemas respiratórios no Brasil no ano passado. O aumento é ínfimo.
perto, né, do que se esperava, porque esse vírus é mortal. Mortal. Pegou, já era, gente. Pé na cova. Até porque o nosso querido atual, né, e prefeito, que foi reeleito, já havia aberto não sei quantas mil covas. Acho que pelo sobrenome dele ele ficou empolgado e foi abrir. Então, e comprou 28 mil caixões para São Paulo. Oh, meu Deus, vamos enterrar as pessoas aos montes. Força-tarefa para enterrar pessoas. Nada disso se comprovou, nada disso. É uma doença que está aí, sim. Ninguém aqui é negacionista, como eles vêm falando. Negacionistas são eles são negacionistas da ciência, sim, porque eles não olham ciência, eles olham o que é bom para eles. O que eles acham que é melhor, eles vão fazer. E por que eles acham que isso é melhor? Eles acham que é melhor para poder ter mais poder, controlar a vida das pessoas, porque quando a quarentena é esticada, eles vão embarreirando você de poder trabalhar, de você poder se locomover, de você poder se confraternizar com outras pessoas. E, gente, hipocondríaco, pessoas com medo, tem em qualquer lugar do mundo. Quer se tratar, quer usar álcool em gel, já falei outras vezes, faça à vontade. Mas você, o seu direito de se tratar, né, ou de se super proteger, não pode ferir o meu direito à liberdade de locomoção, o meu direito à confraternização. Então, qual é a questão agora? Por que João Dória fechou tudo? Fechou tudo. Ele vem falar, não vamos fechar comércio. Está diminuindo o tempo de comércio, gente. Fase amarela, são 6 horas de possibilidade de comércio aberto. Ok? Ele só não fecha mais porque agora tem Natal. Se não fosse o Natal, se não fosse o Natal, gente, nós estaríamos na fase vermelha. Certamente. Nós estaríamos na fase vermelha, fecha tudo, tranca tudo, ninguém mais pode sair porque, gente, o bicho está aí matando todo mundo. Quais são os pontos dessa brincadeira com João Dória? Ele quer continuar desgastando a imagem de Jair Bolsonaro, tentando. Mas o povo já comprovou, já houve pesquisa, inclusive, falando, gente, o povo não acredita que seja Jair Bolsonaro o culpado da pandemia, não, até porque não é. O STF pegou todos os direitos que ele teria de poder falar assim, aqui faz isso, aqui faz aquilo outro, falou assim, cala sua boca, fica no seu canto, assina o cheque que é só o que você pode fazer. E isso foi feito. Então, se a quarentena que nunca funcionou não surtiu os efeitos, a culpa não é de Jair Bolsonaro. A culpa é do Dória, a culpa é do Caiado, a culpa até do Witzel no passado, agora está afastado. Né? A culpa é desse povo todo. Helder Barbalho, esse povo lindo e maravilhoso, né? Que só fala em vidas, só que nunca mostram de onde vem essa ciência. Então, ele realmente deixou para depois das eleições para poder fazer isso. Para te prender de novo, para cercear os seus direitos, porque se ele fizesse isso antes das eleições, meu amigo, Bruno Covas não se reelegia, não. E ele sabia disso. Sabia exatamente disso. Mas agora, com a quarentena prorrogada, volta à fase amarela, ele tem todos os motivos para continuar com seus contratos sem licitação, para continuar gastando mais dinheiro do que deveria, para continuar aumentando o seu ICMS. Porque quem paga toda essa merda no final é você. Alguém ganha muito dinheiro. João Dória é um dos que ganha. E não fiquem surpresos. Como ele acha que tem esse poder magnânimo, ele acha que ele ganhou as eleições, que foi por causa dele, né, que Bruno Covas se reelegeu. Mentira, né? Porque ele sabe e não sabe, porque ele ficou longe da campanha do Bruno Covas todo o tempo, justamente para não pegar e não colar no Bruno Covas a rejeição que ele tem. Ele vai vir com força total para tentar colocar a porra da obrigatoriedade da vacina chinesa aqui em São Paulo. O Instituto Butantan, depois que ele fez aquela matéria ridícula com a Raquel Sherazade, falando que se a vacina chinesa fosse
aprovada fora do Brasil por outros órgãos, que aqui poderia ser aplicado sim, Butantan deu uma peitada nele, falando que não é assim não. E ele veio com uma retrataçãozinha bem mequetrefe, falar que não, uma coisa é ser aprovada, outra coisa é ter a possibilidade de aplicação nacional. Os ovos, João Dória. Ninguém aqui é burro. Aliás, tem gente burra que acredita em você. Tem gente burra. Mas a maioria não. Então, o que você disse sim, você queria dar uma peitada, uma carteirada para passar por cima da Anvisa. Só que não vai fazer. Não vai conseguir. Tá? Hoje de tarde, quando houve a notícia de que São Paulo estaria de novo na fase amarela, eu fiquei muito puto. Fiz um vídeo para vocês, um vídeo bem curtinho, no qual eu desabafei e falei da questão dos isentões. Né? Que foi a forma dos isentões de não querer sujar a mão, de não votar no Celso Russomano, que trouxe essa possibilidade de volta para São Paulo. Vieram para mim e falaram assim, mas Anderson, veja bem, não tem só isso, tem as questões das fraudes, o Covas só ganhou por causa de fraude. Gente, duas coisas para vocês. Sim, tivemos fraude nas eleições. Aquela forma de análise do primeiro turno, né, com aqueles números que não mudavam, só mudavam na casa decimal, é impossível, né, estatisticamente falando. Não existe apuração de parcelas da cidade, todas votando do mesmo jeito. É impossível. Impossível. Óbvio que houveram fraudes. Mas, vamos lembrar de 2018? Quem se lembra de como que estava o primeiro turno em São Paulo? Brasil, né? Uma onda verde-amarela assolando o Brasil. Todos para votarem em Jair Messias Bolsonaro. E aí ele não levou no primeiro turno, sendo que todo mundo que acompanhava, e eu conversei com uma porrada de gente, era Bolsonaro, gente. Era Bolsonaro. E aí eles conseguiram postergar, levaram para o segundo turno. E a onda cresceu. Só que aí a onda era tão grande que era impossível você maquiar qualquer número versus a realidade das ruas. E esse é o grande ponto. As pessoas se empenharam em torno de uma única candidatura, a única candidatura conservadora que nós tínhamos na época. E tivemos a eleição de Jair Messias Bolsonaro em segundo turno, por uma margem razoável, mas isso, margem razoável que o TSE nos passou, mas que certamente nós estamos falando de uma margem muito mais avassaladora na época. O que acontece aqui? Por que eu falo dessa merda dos isentões? Porque não houve empenho. Quem estava aqui em São Paulo sabe muito bem. Não houve empenho em torno da candidatura de Celso Russomano. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que eleição municipal é uma eleição com menor importância. Burrice. Eleição municipal é importante pra caralho. Porque é onde vem a base. É o município, é o prefeito que lida diretamente com a vida do cidadão. O cidadão ele percebe muito mais a atuação da prefeitura do que do governo e do governo federal, governo estadual e federal. Então, minha gente, lê do engano. E é por isso que eu disse, as pessoas ficaram assim, ai não quero votar no Celso Russomano. Não votaram, realmente não votaram. Ele teve mais do que os 10%. Isso teve. Teve mais do que os 10%. Possivelmente iria para o segundo turno? Possivelmente, se não tivesse fraude. Mas não houve aquela onda, aquela força que nós conseguiríamos ver nas ruas a diferença, e aí as urnas teriam que mostrar algo bem próximo. É isso que eu falo. As pessoas ficaram com vergonhinha de votar no Celso Russomano. E aí deram brecha para que o sistema corrupto, podre, de urnas fraudulentas, que precisam de voto impresso, darem margem de levar Guilherme Boulos para o segundo turno. E é isso que acontece. Então,
quando falarem comigo, gente, pensa, duas coisas nós temos que falar. Engajamento. Não houve engajamento. As pessoas ficaram assim com descaso para o processo. Não houve articulação, foi uma desarticulação total. E isso não pode acontecer, porque a esquerda se articula. Algumas pessoas também estão falando assim, não, mas vejam só, a esquerda perdeu seu poder, o PT não conseguiu fazer nenhuma capital. E com isso vocês veem que a esquerda está desidratando no Brasil. Mentira! Análise porca. O PT perdeu relevância sim, mas eu já falei vários vídeos atrás. A esquerda tem um poder de se reorganizar e perde o milindre rápido. Se o PT tinha o desejo de continuar sendo protagonista e não é mais, eles largam isso rapidinho e vão para a próxima boia. E a boia da vez hoje, nós estamos falando de PSOL. Possivelmente PSOL será o próximo PT. E eles vão apoiar o PSOL. Não tem a menor dúvida. A esquerda não tem mimimi. Eles têm ego sim, mas jogam isso rapidinho para escanteio e vão para o próximo. Então, a direita precisa se organizar. Unificar pensamentos e objetivos, mais do que qualquer outra coisa. O objetivo tem que ser comum. Tá? E aí nós estamos falando de pautar tudo em família, Deus e nação. Quando nós colocarmos essas três coisas, ninguém vai nos segurar. Tá? Para de mimimi. Para de ficar falando assim, ai não, esse aqui eu não voto. Não. Tem que ter estratégia. Se não pensar com estratégia, seremos engolidos. Gente, é isso. Então, o João Dória continua sendo um mentiroso contumaz. Não acreditem em nada do que ele fala. Se preparem para a obrigatoriedade, sim, se passar essa merda dessa vacina. E se preparem para lutar. Quem não quiser tomar, quem achar que é perigoso, como eu acho, prepare-se para lutar de várias formas. Tá bom? Gente, é isso. Obrigado, o canal tá, assim, eu só tenho de novo orgulho para falar que o canal está crescendo barbaridade. Desculpa estar com o nariz um pouco entupido, fiz uma cirurgia aí tem uma semana e pouco no nariz e ainda tá difícil aqui de respirar, tá? Quem já é inscrito no canal, não esquece de dar o seu joinha, não esquece de compartilhar. Quem ainda não é inscrito, se inscreve, gente, se inscreve. Dá o seu joinha também, compartilha e comenta. Coloquem aqui o que vocês acham, tá bom? Gente, obrigado, fiquem com Deus, uma ótima semana e até a próxima.